Do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2. E ele gritou contra o altar, na palavra do Senhor, e disse: Ó altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. Amém? Mediante essa palavra, eu convido a igreja a orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, essa pregação, Senhor, essa ministração. Pai, que tudo que for falado aqui não seja eu, Senhor, não seja palavras minhas, Senhor, mas seja palavras, Senhor, do Espírito Santo falando na Tua igreja. Senhor, prepara o coração do Teu povo. Senhor, repreenda o Senhor em nome de Jesus toda mente dispersa, Senhor, todo coração esteja longe de Ti, Senhor, e manifeste o Teu poder, Senhor. Talvez tem pessoas que saíram de casa, Senhor, precisando de uma resposta, Senhor, precisando que o Senhor falasse com eles, e hoje, Senhor, o Senhor confirma que o Senhor responderá, Senhor, ao que eles pedem em oração. Pai, é assim que oramos e já te agradecemos. Amém. Então, aqui no livro de 1 Reis, vai contar a história no momento crítico de Israel. Após a morte do rei Salomão, a nação se dividiu em dois reinados. O primeiro reinado foi o reinado do sul, onde ficava Judá, e o reinado do norte, onde ficava Israel. E após essa divisão, reinou sobre Israel o rei Jeroboão, um homem que, ao invés de seguir os caminhos do Senhor, se desviou, estabelecendo cultos idólatras, com a intenção de desviar a adoração do povo, com a intenção de impedir que o povo fosse para Israel adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. E é por isso que no versículo 1 e 2 que a gente leu, um jovem profeta é enviado contra Jeroboão para profetizar em nome do Deus vivo. O pecado do rei estava tomando proporção muito grande. Ele havia corrompido 10 reinos, e dentre as tribos de Israel, apenas 2 faltava para que todo o povo estivesse desviado da verdade. Jeroboão, ele começou essa rebelião contra Deus, instituindo falsa adoração, porque ele queria que as pessoas esquecessem Jerusalém e deixassem o Deus da Bíblia, para que o seu poder fosse mantido para sempre. Ele queria que tornasse as coisas fáceis para eles. E uma coisa que o povo gosta é de facilidade. Uma coisa que o povo gosta é de ouvir a palavra facilidade. E ele sabia disso. E o versículo que nós lemos, o versículo 1 e 2, nos mostra o início dessa história. Entre esses reis corrompidos e o profeta enviado por Deus para levar a ele e ao povo uma palavra de arrependimento e convenção. Logo após isso, um jovem que era profeta de Judá foi dirigido por Deus para entregar uma profecia contra o altar de Jeroboão. Nos versículos do 1 ao 3, podemos ver que por ordem de Deus sai de Judá para Betel esse homem ungido, levando a mensagem poderosa de conserto da parte do Senhor ao rei e para o povo. Quando o profeta chega em Betel, lá estava Jeroboão, perto do altar para queimar incenso. E isso era uma maneira de se conectar diretamente com Deus. E debaixo de uma ordem de Deus, o jovem profeta profetiza contra o altar, porque no altar de Deus estava sendo oferecido bezerros de ouro. No altar do Senhor estava sendo oferecido bezerro, tinha bezerro no altar do Senhor que estava recebendo adoração. E no versículo 4, Jeroboão estava chateado que o jovem profeta estava lá para causar problemas. E para se livrar dele, Jeroboão tentou a força. Para se livrar do jovem profeta, Jeroboão
tentou a força e o seu poder de rei, mas o Senhor ele estava com o jovem profeta. Jeroboão representa aqui Satanás, irmãos, que quer desviar grande parte do povo. Aqui Jeroboão ele representa Satanás, que tenta desviar a adoração do povo, a maioria do povo, para ídolos, profanando o altar do Senhor e se levantando contra os profetas de Deus. Mas Deus mandou a mensagem e não existia nada que Satanás podia fazer para impedir que a mensagem do Senhor chegasse. Deus ele enviou a mensagem, mas ele disse: eu protejo, a mensagem vai chegar lá e eu protejo o profeta também. No versículo 7, a seguir Jeroboão oferece dinheiro ao profeta, a fim de tirar o profeta do propósito de Deus. No versículo 4, Jeroboão oferece-lhe dinheiro, mas o jovem profeta entendeu a ordem do Senhor. Olha o que o versículo 8 e 9 diz: e o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar, porque assim me foi dito pela palavra do Senhor, dizendo: não coma pão, nem beba água, tampouco retorne pelo mesmo caminho pelo qual viestes. Aqui Deus disse para o jovem profeta: não é para ficar em Betel. Sabe por quê? Porque lá em Betel o povo tinha se afastado da presença de Deus. O que Deus queria, o que Deus disse para o jovem profeta, Deus disse ei, não fique em Betel não, porque em Betel o povo se afastou de mim, porque em Betel o povo perdeu a comunhão comigo. Então Deus queria que seu fiel permanecesse assim, sendo usado por ele. Por isso ele diz: não tenham comunhão com eles. Isso que aprendemos, irmãos. Não podemos ter comunhão com quem não tem aliança com Deus. Não podemos ter comunhão com aliança com aqueles que não têm uma vida com Deus. Este é o princípio do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, diz assim: Paulo diz: mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo, se irmão for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem mesmo comas. Então por isso devemos receber essa mensagem, que com o crente desmantelado, que com o crente que dá mau testemunho, não devemos nos juntar, não devemos andar com eles. É isso que Deus está dizendo. Não importa se você tem uma amizade que é do mundo, Deus está dizendo: não é para ter comunhão não, não é para andar junto não. Se você pode até gostar de uma amizade que está lá no mundo, mas a ordenança de Deus você pode falar com ela, mas quando for falar, fala de Jesus. Quando for falar, fala de Jesus, porque a amizade do mundo só serve para falar de Jesus e ir embora. Por mais que você goste, por mais que você considere, quer ajudar, está precisando da sua ajuda, ore. Está precisando de você, fale de Jesus para ela, ore por ela, mas não ande junto com ela. O segundo ponto, é interessante que no versículo primeiro que a gente leu, Deus ele dá uma ordem para o profeta. É intrigante que Deus usa um homem, mas a Bíblia não diz o nome dele. Porém, a palavra do Senhor deixa claro que Deus não usa qualquer pessoa. Ele usa homens de Deus. Deus ele não usa qualquer pessoa. Deus ele usa homens, Deus ele usa mulheres, Deus ele usa jovens. De Deus não é qualquer pessoa. Deus ele não usa pessoas que só se preocupam em ter o reconhecimento humano. O jovem profeta é um exemplo de que o mais importante é obedecer a Deus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que faz tudo no reino de Deus, mas com a intenção errada. Faz tudo no reino, na obra do Senhor, mas com a intenção errada, sem direção, que busca apenas pelo reconhecimento do homem. Você pode até ganhar o reconhecimento do pastor, você pode até ganhar o reconhecimento da sua liderança, mas o que adianta ter o reconhecimento do homem? O que adianta fazer a obra do Senhor apenas por aplauso, apenas pelo reconhecimento do homem, e escutar do Senhor no grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmão, devemos fazer a obra do Senhor sim, devemos trabalhar na obra do Senhor sim, mas com direção, porque no grande dia
temos que escutar do Senhor: eu conheço as tuas obras, eu conheço quem és tu. Então não adianta, irmão. Temos que fazer a obra do Senhor com a direção dEle, e tendo o reconhecimento dEle e a direção dEle. Nos versículos 4 e 6, Jeroboão, sabendo que não fazia mais a vontade de Deus, ao ser confrontado com a verdade que o jovem profeta trazia do céu, irou-se contra ele, e a prova disso é que o rei Jeroboão não aceitou a profecia verdadeira. O jovem profeta profetiza contra o altar, mas Jeroboão, estendendo a mão, disse: prendam o profeta. Jeroboão, estendendo a mão, disse: peguem esse profeta. E o texto diz que em seguida a mão de Jeroboão secou. A oportunidade aqui era única. Jeroboão, ele vivia no erro, ele vivia no pecado, e talvez essa seria a única oportunidade que ele tinha de se arrepender dos seus erros. Mas Jeroboão preferiu ir contra a palavra do Senhor. Jeroboão preferiu ir contra o que o Senhor estava dizendo, e as consequências vieram. E no versículo 6, o rei Jeroboão disse ao homem de Deus: suplica ao teu Senhor e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então veja, com esses dois versículos, aprendemos duas lições. A primeira lição, aprendemos com a atitude de Jeroboão, que teve a oportunidade de fazer diferente, de reconhecer o seu erro e mudar. Deus, ele dá a oportunidade para você que vive no pecado. Deus, ele dá a oportunidade para você que vive no erro. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que quando tem a oportunidade de mudar, é que quando tem a oportunidade de fazer diferente, escolhe fazer do jeito errado, da forma errada, escolhe fazer as coisas de todo jeito, e as consequências vêm, assim como as consequências veio para o rei Jeroboão. Do mesmo nível da afronta contra Deus para o rei Jeroboão, assim também vem para aqueles que permanecem no erro. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, que está no pecado, vivendo no erro, e quando as consequências vêm, quer pedir algo a Deus. Pessoas que está no erro, está no pecado, e Deus dá oportunidade para ela, mas ela de mudar, e ela quer pedir alguma coisa. O pensamento de Jeroboão deveria ser pedir que Deus restaurasse a sua vida, mas seus pensamentos eram contrários à vontade de Deus. Então, se Deus lhe deu a oportunidade de mudar, de largar o pecado, mude, largue o pecado. Então, levanta sua mão que eu quero declarar em nome de Jesus. Amém. Eu declaro em nome de Jesus que hoje Deus está restaurando vida. Deus está dizendo: a oportunidade é agora. Deus está dizendo: larga o pecado. Deus está dizendo: larga o erro, muda, reconhece. Está entendendo isso, irmão? Deus, ele está denunciando: reconhece o pecado, muda. O que o Senhor quer de você é mudança, é transformação. E hoje Ele está dando a oportunidade para cada um de vocês. Reconhece o teu erro, muda. O Senhor está dizendo: mudem. Agora aprendemos com o profeta. A segunda lição. O pedido de Jeroboão para o profeta foi o seguinte, no versículo 6: suplica ao teu Deus. Aqui podemos ver a disposição para orar por aqueles que nos perseguem. O rei pediu ao profeta para que orasse a favor dele, e assim o profeta fez. O rei pediu ao profeta, e ele assim orou a favor daquele que estava a fim de prendê-lo, e o Senhor ouviu. Deus nos ensina a fazer o mesmo, a orar pelos que nos perseguem e nos maltrata. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o que Deus está dizendo aqui, irmão, é que não devemos pagar o mal com o mal. O que o Senhor está dizendo aqui é que se você está sendo perseguido, é que se você está sendo maltratado, pague o mal com o bem.
Não é para pagar na mesma moeda, porque tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo maltratada, mas quer pagar na mesma moeda, quer ir lá, quer fazer briga, quer fazer barraco, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe qual é a direção do Senhor nessa noite? Ei, não pagam na mesma moeda. Sabe o que você tem que fazer com aqueles que te perseguem? É orar por aqueles que te perseguem, é pagar o mal com o bem. A terceira lição está nos versos do 7 ao 10, quando o jovem profeta chega a Betel, ele opera sinais em nome do Senhor, e isso desperta não só mais o interesse do rei, agora também desperta o interesse e a inveja de um profeta velho que habitava naquela cidade. Por isso devemos ver nessa história como Satanás é capaz de usar pessoas para nos tirar da presença de Deus. Se não estivermos firmes, irmão, naquilo que Deus nos chamou, Satanás ele usa pessoas para nos tirar da presença de Deus. Nos versos 7 e 8 vem o primeiro ataque contra a missão do profeta, do jovem profeta. O rei Jeroboão oferece riqueza para o profeta sair do propósito de Deus. Mas não é a primeira vez que Deus proíbe os homens de Deus de receber riqueza logo após um momento de revelação. Lá em 2 Reis capítulo 5, Geazi é amaldiçoado por lepra por aceitar riquezas de Naamã. Em Números capítulo 22, Balaão é castigado por Deus por se vender ao rei para amaldiçoar o povo escolhido. Em Lucas capítulo 14, na parábola da grande ceia, Jesus critica aqueles que deixam de servir a Deus para acumular riqueza. Em Mateus capítulo 3, Jesus, quando recebe a oferta de riqueza do diabo, ele responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aqui podemos ver a resistência do jovem profeta. Na mesma forma devemos fazer. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O que Deus está falando para cada um de nós aqui, o que Deus está falando aqui para a igreja é: a proposta de Satanás vai vir. Satanás ele não vai descansar, ele vai continuar lançando proposta, oportunidade. Mas essa proposta, as propostas de oportunidade podem até ser bons aos nossos olhos, mas o final dessa proposta é te tirar da presença de Deus. O final dessa proposta não é para te fazer viver melhor, não é para te fazer mudar, crescer, mas não, o propósito dessa proposta de Satanás é te tirar da presença de Deus. A quarta lição está nos versículos do 14 ao 18. Na missão, o jovem profeta resistiu aos ataques do rei, mas no meio do caminho, o homem de Deus tem um encontro com o velho profeta. E a expressão velho profeta aqui não significa uma pessoa de idade avançada. A expressão velho profeta aqui significa que é uma pessoa que um dia já foi usada por Deus. No versículo 14, quando o velho profeta saiu ao encontro do homem de Deus, lá estava ele sentado debaixo de uma árvore. Nesse cenário podemos ver o quão é importante não se acomodar. O jovem profeta, ele foi usado com grande poder por Deus, mas depois disso, ele tem um encontro com o velho profeta, uma pessoa que um dia já foi usada por Deus, e o velho profeta encontra ele sentado debaixo de uma árvore. Então, irmãos, muitos crentes têm parado no caminho, porque um dos erros do jovem profeta foi parar no meio do caminho. Muitos crentes têm parado no meio do caminho. O jovem profeta parou logo após de ser usado por Deus com grande poder. Isso é um alerta para vocês, que um dia já foi usado por Deus. Não pare no meio do caminho. Continue, não desanime, não desista. A caminhada é difícil, Satanás se levanta de várias formas, mas Deus está dizendo: permaneça, persista, continue. Resista às tentações de Satanás, porque tem muita gente, irmão, que diz: eu vou parar, mas depois eu volto. Então tome cuidado, porque você não sabe se vai voltar a ser usado por Deus como era antes. O alerta de Deus é esse: cuidado, você que para descansar, cuidado, você que tem parado. O Senhor está dizendo:
cuidado, porque talvez você não volte mais a ser usado como era antes. A segunda lição está nos versículos 15 e 18, quando o velho profeta oferece pão ao homem de Deus. Mas novamente ele permanece sendo obediente a Deus. Mas o texto diz que o velho profeta, mentindo, disse: um anjo me falou que você poderia comer. E a partir daqui, o jovem profeta desobedece a ordem de Deus. No versículo 19, diz que... O versículo 19 diz assim: assim, o jovem profeta voltou com ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. O velho profeta, que não era mais uma pessoa que era usada por Deus, mente dizendo que um anjo lhe revelou que o jovem profeta poderia voltar e comer pão e beber água. E a partir desse momento, o jovem profeta cai nessa falsa revelação. E lá em Gálatas capítulo 8, versículo 1, diz assim: mas se alguém mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Então, de vez em quando, irmão, você vai se encontrar com alguns profeta velho ou profetisa velha por aí, que pode lhe dizer ter recebido por meio de sobrenaturais uma mensagem de Deus para você. E é preciso tomar cuidado com falsos profetas que diz ter revelação de Deus. Saiba de uma coisa, que anjo, ele não revela coisa nenhuma. Anjo, ele não revela nada para ninguém. E é preciso tomar cuidado. Se o recado de Deus para você, por meio desse profeta, contrariar a orientação original do Senhor, não caia nessa cilada. Então, concluindo, sei que nós devemos ser como um homem de Deus, que foi alguém anônimo, servo destemido, que orou em favor de alguém que queria seu mal, e que teve o intuito de obedecer ao Senhor e renunciar às maus propostas do mundo. Mas, diferente dele, que devemos abrir os olhos espirituais e pedir ao Senhor discernimento espiritual e sabedoria ao Pai, e conhecendo cada vez mais a prática e a palavra do Senhor, e vigiando para que não podemos cair em armadilhas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? A partir de agora eu quero perguntar se, diante da palavra, eu quero perguntar se tem alguém que deseja aceitar o nome de Jesus. Quero perguntar se tem alguém afastado que hoje deseja renovar a sua aliança. Vem até aqui na frente que queremos orar por você. Tem alguém? Se tem alguém, levante sua mão. Amém? Tem ninguém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.